E eu tinha preparado uma apresentação, digamos, um pouco mais detalhada, mas aí, por algumas circunstâncias, eu vou preferir fazer uma espécie de pincelada geral sobre voo, sobre alguns temas que eu venho pesquisando. E aí a ideia é que, pois, se vocês tiverem dúvidas no fim sobre detalhes, aí eu posso preencher as lacunas, tá? Que vão surgir muitas lacunas, muito provavelmente. Bom, o tema geral dessas investigações que eu venho fazendo, né, nos últimos tempos é essas caracterizações tipo Lindström, ou esses resultados que esse lógico sueco ele publicou nos anos 60. Resultados que foram bastante interessantes, inclusive eles têm uma certa influência nos debates que foram sendo discutidos na primeira parte do GT, hoje pela manhã, acerca da natureza da lógica, em especial por que a lógica de primeira ordem ela tem um caráter especial. O que caracteriza essa lógica, diferenciando ela das demais. E o Lindström, em 69, ele publicou um resultado que ficou, a princípio, meio oculto, que ele publicou na Teoria, numa revista sueca, com menos circulação, e era um resultado do seguinte tipo. Se uma certa lógica... Representemos a lógica de primeira ordem. Vou escrever em português. Por LPO, ok? Mais ou menos todo mundo aqui já teve contato com a lógica de primeira ordem, eu suponho. Então, se eu tenho uma certa lógica, L, tal que ela consiga expressar tudo que a lógica de primeira ordem consegue, isso representa assim, tudo que é exprimível em primeira ordem também é exprimível nela, ou seja, ela estende a primeira ordem. E se essa lógica tem uma propriedade chamada de compacidade, ou seja, que ela essencialmente, de algum modo, ela é incapaz de expressar a noção de finitude. E tem outra propriedade conhecido como Lowenheim-Skolem, que diz mais ou menos que a lógica é incapaz de distinguir diferentes tipos de infinito. Se essa lógica diz tudo o que a lógica de primeira ordem diz, tem compacidade e Lowenheim-Skolem, então a gente tem que ela é idêntica à primeira ordem em termos de capacidade expressiva. Esse é o resultado, o grande resultado, um belo resultado do Lindström. Então ocorre que ela não é mais expressiva do que, LPO, do que a lógica de primeira ordem. Então esse resultado, publicado em 69, acabou criando toda uma área nova dentro da teoria de modelos, que ficou conhecido como a teoria de modelos abstrata. E a partir daí surgiram novas caracterizações da lógica de primeira ordem, como sendo a mais expressiva, que tem compacidade, tem essa propriedade de ser completa. Outras com respeito a outra propriedade que eu vou colocar aqui, que eu vou usar daqui a pouco, que é a propriedade de união de Tarski. Eu não vou ter tempo para entrar em detalhes, infelizmente, mas é uma propriedade também, digamos, caracterizadora importante dessa lógica de primeira ordem. Então, foi feita essas caracterizações com base em algumas dessas propriedades aí. Pois bem, toda essa área da sub-área da teoria de modelos criou-se a partir dos anos 80, muitos e muitos trabalhos, e nos anos 2000 surgiu uma outra, digamos, vertente que estuda esses problemas, mas agora não com respeito a extensões da lógica de primeira ordem, mas com respeito a lógicas mais fracas, digamos, fragmentos, a gente poderia chamar, da lógica de primeira ordem. Ok? Então, a gente tem trabalhos, por exemplo, que caracterizam a lógica modal básica, isso aí publicados em 95, se eu não me engano, por esse
Martin de Ricke, que caracterizam a lógica modal básica da seguinte maneira. Se lógica modal básica é a lógica modal proposicional K, né? Não sei se convém entrar muito em detalhes, mas é a lógica alética mais simples. Então, esse resultado do de Ricke diz, se eu tenho um certo sistema que é pelo menos tão expressivo quanto a lógica modal básica, e tem uma propriedade, é compacto, perdão, compacto não, porque ele não usou essa propriedade. Ele tem uma certa propriedade, que eu vou colocá-la aqui, propriedade de profundidade finita. Se ele tem essa propriedade de profundidade finita e é invariante, e agora eu vou explicar um pouquinho esse conceito, porque vai ser útil para o que eu vou dizer adiante. Invariante sob bissimulação, então ele não é mais expressivo que a lógica modal. Bem, então o resultado dele, já entra em detalhes sobre isso aqui, que provavelmente alguns de vocês não têm familiaridade. O resultado tem a mesma forma, é conhecido como um teorema tipo Lindström, né? Caracteriza uma certa lógica em termos de certas propriedades que essa lógica tem. Uma propriedade de profundidade finita diz respeito a quão distante, em geral, os modelos para a lógica modal são, pois, representados pelos conhecidos modelos de Kripke. Então, a gente pode representar como se fosse um grafo. E ter profundidade finita significa que, para cada fórmula que eu tenho, se uma lógica tem profundidade finita, significa que eu posso cortar um modelo em certo nível e a fórmula vai permanecer com o mesmo valor de verdade. Se ela é verdadeira no modelo até aqui, o modelo sem cortar, pois ela é verdadeira no modelo até aqui. Ok? E a invariância sobre bissimulação diz respeito a algumas relações que podem ser estabelecidas entre diferentes modelos para a lógica modal. A gente pode ter estruturas. Vou pegar um exemplo concreto. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo, tá? Vou cortar. Vou ter que ser um pouco mais vago, ok? Então, a gente pode ter duas estruturas, vou representá-las assim. Ia dar um exemplo concreto aqui, mas eu vou perder alguns minutos com isso, prefiro não. Posso ter duas estruturas, como aquelas que eu representei, e definir uma relação de semelhança entre elas, tal que essa relação, por exemplo, for de certo tipo, aqui chamada de bissimulação, a lógica em questão vai ser invariante sobre essa relação se, sempre que ela ocorrer, por exemplo, aqui eu estou representando, existe uma relação de semelhança. A relação de semelhança é mais ou menos a seguinte linha. Para cada estado aqui, existe um estado ali que satisfaz as mesmas sentenças atômicas. E se esse estado aqui acessa um outro, pois existe um estado do outro lado, correspondente, e esse outro estado também acessa um terceiro, que também satisfaz as mesmas sentenças atômicas, e assim por diante. Essa é a descrição geral da noção de bissimulação. Então, uma lógica sem invariante sobre essa noção significa, sempre que ela ocorre, e eu tenho que certa fórmula é verdadeira em uma certa fórmula φ, pois bem, na outra vai ocorrer o mesmo. A lógica não consegue distinguir eventuais diferenças que a gente, olhando do ponto de vista externo, pode perceber. Por exemplo, o número de estados, a quantidade de sucessores para um certo estado. Isso para a lógica que é invariante sobre aquela noção seria, digamos, invisível. Tá bem? Então, esse é um resultado que faz apelo a essa noção de bissimulação. E vários dos resultados que surgiram
posteriormente, mais ou menos, eles utilizam algum tipo de invariância dessa natureza para caracterizar os sistemas envolvidos. A gente tem aí artigos de 2008 de Otto e Piro, por exemplo. Tem um artigo posterior a esse do Van Benten que faz uma caracterização da lógica modal básica com respeito a outra propriedade aqui, a de compacidade, e invariância sobre simulação também. Então, vários desses resultados têm essa característica de utilizar essa noção de invariância sobre um certo, digamos, o que é conhecido na literatura como jogo semântico, né, que é esse que eu acabei de descrever entre duas estruturas. Toma um estado aqui, pois bem, tem um correlato lá que se comporta mais ou menos igual. E acontece o seguinte, em alguns dos sistemas que digamos, requeriam alguma análise tipo Lindström, teoremas tipo Lindström, escrevi errado, inclusive, eles não têm um resultado ainda de invariância e esses resultados se mostraram complicados de se obter. Não são nada triviais para alguns sistemas. E aí, então, um resultado desse tipo ficaria, digamos, inviável. Ou, pelo menos, não é nada claro como se obteria um resultado desse tipo sem ter a noção de invariância previamente dada. Ou seja, se a gente não souber para que a lógica é cega, digamos, né? O que ela não consegue distinguir, a gente não conseguiria obter isso. E daí, então, pensando nesses problemas, em especial, eu estava me concentrando com uma lógica que começou a ser estudada já há bastante tempo por Prior, que é a lógica híbrida, que teve um ímpeto forte de estudo aí nos anos 2000, né, com Blackburn, com Carlos Areces. E essa lógica híbrida é uma espécie de, digamos, intermediário entre a lógica modal e a de primeira ordem, no seguinte sentido: ela introduz ali nomes para estados, coisa que não tem na lógica modal básica. A gente tem nomes para estados. Eu posso ter, por exemplo, se eu tenho um certo modelo, eu posso dizer, por exemplo, na lógica aqui um estado desse modelo, eu posso dizer isso aqui. Isso aqui agora, vamos botar outro nome. Isso aqui seria um nome de um estado específico. É uma variável proposicional de tipo especial, que ela é tal que só um estado satisfaz ela. Então, ela pode ser entendida como se fosse um nome. E daí, a partir disso, eu posso expressar coisas que na lógica modal não era expressável, como, por exemplo, a irreflexividade, e dentre outras propriedades. E aqui eu estou dizendo que o estado se acessa se PA é o nome de A, dentre outras coisas. Então, isso era visto como uma espécie de remédio a uma certa deficiência da lógica modal básica. Isso foi, digamos, o grande fator que fez com que a lógica híbrida entrasse em ação. E o Prior começou a utilizar esses nominais para fazer a sua modelagem da sua lógica temporal, que agora os nominais identificavam instantes de tempo. Para poder se referir a instantes de tempo, pois os nominais eram a ferramenta utilizada. Bem, uma dessa lógica que ficou aí mais ou menos no limbo, sem nenhum resultado desse tipo, claro, e sem nenhum estudo mais profundo acerca da noção de invariância adequada a ela, foi essa lógica conhecida como a lógica híbrida, que tem variáveis que são como as variáveis em primeira ordem e tem constantes para nomes. Então, ela é capaz de dizer, por exemplo, isso aqui. Ou ela é capaz de dizer algo um pouco mais interessante, como: existe um certo nó, tal que existe pelo menos um nó
acessível. Existe pelo menos um estado acessível. É representado assim, coisa que não é possível na lógica modal básica. Existe pelo menos 2 estados. De modo paralelo, a gente escreve isso. Então, a gente pode contar estados nessa lógica. Bem, dentre outras coisas. Pois bem, então, eu passei a estudar esse sistema e, ao mesmo tempo, estava estudando esses resultados isso só para localizar vocês mais ou menos no foco aqui da apresentação. Eu estava estudando esses resultados que o Lindström tinha publicado aí nos anos 60 e 70 e havia um resultado que caracteriza a lógica de primeira ordem com respeito à compacidade e com respeito a essa propriedade aqui, que é conhecida como propriedade de união de Tarski. E é uma demonstração muito elegante e saiu nos proceedings de um congresso, digamos, pouco conhecido, assim. Então ficou mais ou menos no limbo essa, digamos, na literatura não se vê muita referência a essa demonstração e esse resultado. É um resultado bastante elegante, pequenininho, o artigo tem 5 páginas. E pensando nesse artigo, eu vi que dava para obter um resultado tipo Lindström, bastante bonito, elegante, para essa lógica, que é baseado na seguinte ideia. Esses resultados que surgiram aqui, eles sempre fazem apelo a essa noção de bissimulação. Todos eles têm a mesma estrutura geral, que usa esse pequeno passo aqui que diz. Primeiro, esse é o lema 1. Se uma certa lógica, ela é mais expressiva que outra, ou seja, tem uma certa sentença dessa lógica que não tem nenhuma sentença aqui logicamente equivalente, se isso ocorre e L é compacta, ou seja, não consegue distinguir finito de infinito, por assim dizer, então acontece uma coisa específica com respeito a um par de estruturas. Eu consigo encontrar um modelo, um par de modelos, que eu vou representar aqui por A e B, e eles são tais que eles satisfazem exatamente as mesmas sentenças dessa lógica. Eu vou representar isso assim, eles são equivalentes do ponto de vista dessa lógica. O modelo, um deles, satisfaz uma certa sentença da outra lógica e o outro modelo satisfaz a negação dela. Eu consigo demonstrar isso de modo bastante simples. Tá? Então, se isso ocorre, então isso aqui ocorre. Ademais, isso é a base desses resultados aqui. Esse DI que não, mas o que eu mencionei do Van Benten utiliza também. Otto e depois os resultados posteriores publicados aí nos últimos anos. E aí agora, o que esses resultados fazem é o seguinte. Eu faço referência a esses modelos que eu tinha. Eu engordo esses modelos, encho eles, de modo a torná-los com essa propriedade conhecida como saturação, modelo modalmente saturado. Então, eu posso botar elementos lá dentro. E aí eu preservo essa noção de equivalência. Ele continua sendo equivalente, na mesma lógica. Ok? Eu consigo fazer isso. Ademais, claro, a mesma propriedade de satisfazer uma fórmula, a negação permanece. Nesse caso aqui, eu obtenho o seguinte. Eu obtenho que, para os modelos saturados, eu consigo, a partir deles, definir uma daquelas relações que eu mencionei para vocês mais cedo, de invariância sobre jogos. Para cada estado aqui, existe um estado acular, que corresponde que tem as mesmas propriedades, etc. Então, desses estados saturados, eu consigo obter isto.
E agora o que acontece? Se a lógica em questão, L, é invariante sobre a bissimulação ou a relação de invariância em questão, não pode ocorrer que essa estrutura satisfaça uma certa fórmula e que a outra estrutura satisfaça a negação. A invariância sobre bissimulação, nesse caso aqui de paradigma, seria exatamente, não, isso não pode ocorrer. Então, já que isso não pode ocorrer, então, descartamos algumas das nossas hipóteses, que, por exemplo, pode ser essa. Que essa lógica, de fato, era mais expressiva que outra. Tá? Esse, então, é o tipo de resultado básico que esse pessoal aí usou. Então, que utiliza a noção de invariância. O que eu desenvolvi a partir da observação desse teorema de Lindström que eu mencionei, de 73, no artiguinho lá escondido, ele usa o primeiro lema. Agora, com respeito ao segundo lema, se obtém o seguinte: eu consigo ter, se eu tenho esse primeiro, eu consigo ter aqui, agora eu vou ter que usar um termo técnico, me perdoem. Eu consigo definir uma imersão de uma estrutura em outra, em L. Ok? Esse é o que eu chamo lá de lema 2. Essa estrutura satisfaz em L', satisfaz em L' a fórmula lá que diferenciaria as duas lógicas. Em B, ela satisfaz a negação. E existe uma imersão. Imersão aqui significa mais ou menos eu consigo mapear cada indivíduo, ou cada elemento desse modelo nesse outro, de modo a respeitar as mesmas fórmulas. Ok? Eu consigo definir esse mapeamento de 1 a 1. Aí tem essa imersão, um modelo, é como esse modelo aqui está numa cópia aqui dentro. Ok? Esse modelo satisfaz uma fórmula e o outro satisfaz a negação dela. E agora, a parte mais legal do lema é para utilizar essa propriedade de união de Tarski, que ele diz assim, o lema 3. Eu pulo a noção de invariância por simulação, eu uso outra coisa. O lema 3 diz, se eu tenho aquilo que é descrito no lema 1 e no lema 2, se eu tenho isso aqui, então eu posso encontrar um outro modelo, que eu vou representar aqui como C0, tal que o B, por sua vez, está imerso no C0, na lógica base, que é essa que aparece aqui. Nos exemplos que eu dei, a lógica base é a lógica de primeira ordem, no outro é a lógica modal, que é a lógica base. Então, permite, isso aqui significa, esse modelo satisfaz as mesmas fórmulas desse. Nessa lógica. Esse modelo satisfaz as mesmas fórmulas desse. Ok? E ademais disso, ocorre o seguinte, vou representar isso assim. Esse modelo satisfaz as mesmas fórmulas que esse, agora na lógica L', que é a lógica supostamente mais expressiva. E com isso agora a gente já tem o esquema pronto para obter uma contradição. Que é, eu tenho o lema 3 que me diz isso. Se eu tenho até aqui, eu consigo encontrar este que seja, tal que este seja imersível no outro, e que a imersão na lógica L' ocorra assim. Aí eu aplico ele de novo. Aí eu obtenho em L um C1, tal que este satisfaça as mesmas fórmulas que esse, em L, mas que agora satisfaça em L' as mesmas fórmulas de B. O que ocorre? A gente vai aqui ad infinitum. E eu tenho, lembrem-se, A satisfaz
uma certa fórmula em L'. B satisfaz a negação dela em L'. Então, a gente vai ter esse satisfaz φ, esse satisfaz não φ, mas sempre em L', em outra lógica. Se agora a gente junta essas estruturas todas em uma só, define a união delas, que eu vou representar assim, a união do C, eu junto todos os domínios, todas as relações de acessibilidade, as valorações, e obtenho essa estrutura máxima. E a propriedade de união de Tarski diz o seguinte: se existe essa relação daqui para cá, e essa relação daqui para cá ad infinitum, sempre vai ocorrer que, para um certo n qualquer, essa relação também se dê dessa estrutura ao nível finito para a estrutura a nível infinito. Elas satisfazem as mesmas fórmulas. Tá? Ter a propriedade de união de Tarski significa isso. Juntar todas as cadeias de estruturas não muda nada em termos de satisfação das fórmulas. Ela não vai distinguir nada de novo. Ok? Se a gente assume que a lógica L tem essa propriedade, a gente vai ter um problema aqui. Por quê? A estrutura, que é a união de todas, ela vai satisfazer todas as fórmulas satisfeitas pela cadeia. Então, vai ocorrer que essa estrutura vai satisfazer φ e vai satisfazer não φ. O que não pode ser. Logo, temos que derrogar algumas das nossas assunções. Beleza? Então, essa estratégia que eu empreguei para obter um resultado de Lindström para essa lógica híbrida que envolve nominais, né, nomes para estados, e esse quantificador, que é capaz de expressar, por exemplo, existe pelo menos um estado, existe pelo menos 2 estados. Ok? Então, em linhas gerais, mais ou menos, eu queria mostrar isso para vocês, depois eu posso dar detalhes. Eu acho que posso parar por aqui.